Malaquias capítulo 3, versículo 13, diz assim: Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Verso 14, vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando dia e noite do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. O que Deus pôs no meu coração para ministrar nessa noite aos cada um de vocês e a mim também, eu sempre digo isso que eu prego para mim também, não é só para você não. Mas tem uma coisa que eu fico olhando à nossa volta, e sabe o que eu percebi, e que você também percebeu? Tem muita gente, olha para quem está do seu lado e fala assim, espero que não seja o seu caso. Mas tem muita gente, sabe o que está acontecendo? Está triste com Deus. Tem tanta gente chateada com Deus, como eu sempre falo, né, para os adolescentes e para os jovens, tem muita gente agora, hashtag chateado com Deus. Né? Olha para ele, ai Deus, estou chateado com você, eu estou triste com você. Muitas pessoas estão tremendamente tristes com Deus, mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, que vale a pena ser fiel a Deus. Ainda que tudo mostre o contrário. E eu quero nessa noite tentar caminhar com você nesse entendimento, de que ainda que tudo pareça o contrário, vale a pena confiar em Deus, vale a pena acreditar em Deus, vale a pena ser fiel a Deus. Quando eu digo que muitas pessoas estão tristes com Deus, eu não digo só as pessoas que estão lá no mundo, não. Estou falando talvez de mim como cristão, de você como cristão. Nós estamos chateados com Deus. E sabe por um dos motivos ao qual nós estamos chateados? Eu separei aqui 5 motivos, mas eu sei que existem muito mais do que eles. Mas eu quero começar falando o primeiro motivo do qual nós estamos chateados com Deus. Muitas pessoas estão tristes com o Salvador porque não o conhecem. Aí você vai dizer para mim, lógico pastor, as pessoas não são crentes, não são salvas, não aceitaram Jesus Cristo, elas estão tristes porque elas não são crentes. Não, meu irmão, tem cristão chateado com Deus porque não o conhece. Deixa eu te fazer um exemplo aqui, ó. Pensa aí na tua cabeça aí um amigo íntimo que você tenha. Um amigo verdadeiro, um amigo sincero, um amigo mesmo, aquele que cresceu com você, que é teu amigo, ou que você conheceu há pouco tempo, mas que parece teu irmão. Amigo mesmo, amigão. Se ele fizer qualquer coisa para você, que você olha e fala, poxa vida, eu não esperava essa atitude dele. Mas quer saber, é meu amigo há tanto tempo. Você vai ficar chateado com ele? Você não vai ficar. Você vai olhar e falar assim, não, eu conheço. Isso aí foi um momento que ele teve, foi um lapso, foi uma situação complicada e fez com que ele agisse dessa forma. Eu não vou ficar chateado com ele. Nós não ficamos tristes, nem com amigos de carne e osso que nós temos, porque nós confiamos, nós conhecemos. Com Deus é ao contrário. Deus não falha, Deus não mente, não é filho do homem para que minta, nem que se arrependa, mas nós ficamos chateados com Ele, porque nós simplesmente não o conhecemos. Nós não sabemos quem é Deus, nós não vivenciamos a Deus. E sabe como que eu posso dizer e provar isso? Por uma coisa chamada apatia. A apatia é uma das doenças espirituais que assola a maioria das igrejas no mundo, hoje em dia. Você vem para a igreja, estou aqui, vamos ver se hoje o louvor vai ser legal, né? Vamos aí. Né? Hoje foi legal, cada um ministrou um pouquinho, meio bagunçado, mas foi legal. Né? As pessoas estão apáticas. E não conseguem enxergar, poxa, que legal, né? Todo mundo pode ministrar, todo mundo tem dom, todo mundo tem o talento, olha que maravilha, glória a Deus. Não, a apatia vai corroendo o cristão, porque ele não conhece a Deus. Outra coisa que tem aqui, nós pensamos na maioria das vezes, que Deus é como um gênio da lâmpada. Lembra do desenho do gênio da lâmpada? Você esfrega, aí ele aparece, você faz 3 pedidos e ele faz. Então, por não conhecermos a Deus, nós achamos que Deus é o gênio da lâmpada. E como Ele não é o gênio da lâmpada, a gente fica chateado com Deus, porque Ele não atende os nossos pedidos, os nossos 3 pedidos que nós mais fazemos, toda hora, em todo tempo. Mas eu estou na igreja todo domingo eu venho aqui, esfrego minha Bíblia, que é para o meu gênio aparecer, e eu fazer 3 pedidos a Ele, Ele não me atende. Achamos que Deus é um gênio,
Achamos às vezes que Deus é aquele bom velhinho que vem de vermelho no mês de dezembro. Um Papai Noel que vai trazer um presente bem legal. A gente acha que Deus é isso. A gente acha que Deus é a fada do dente. Lembra da fada do dente? Quando cai o dente, você põe embaixo do travesseiro, no dia seguinte tem um presente para você. Ah, Deus, você é assim também, né? Vai me dar um presente no dia seguinte. A gente fica chateado porque a gente não conhece a natureza divina. Não entendemos quem é Deus e por isso achamos que Ele tem que agir de acordo com a nossa relação, com a nossa visão que temos. Achamos às vezes que Deus é como o nosso pai terreno. O nosso pai terreno nos ama, nos abraça, nos dá presente, puxa a orelha, mas está sempre por ali. Você fala, o pai, ele vem e fala. O pai, ele vem e fala. A minha filha nem fala, mas ela chora, eu já vou. É natural. A gente acha que Deus é assim, que a hora que a gente estralar o dedo, Ele vai estar assim, opa, chamou, estou aqui. Pois não, pode falar, não, estou aqui. E por não conhecermos o poder da divindade e os atributos da divindade, ficamos chateados com Deus. Ai, pastor, eu estou tão chateado com Deus, estou tão triste ultimamente, ai, não estou legal. Meu irmão, ainda que não pareça, Deus é justiça e amor o tempo todo. Isso é imutável, isso não tem como ser diferente. Deus é sempre eterno, Ele sempre existiu. Desde que você imaginou ser gente, Deus já existia. E quando você vai voltando, mas tinha Adão e Eva e antes deles tinha Deus. E depois que o mundo acabar, Deus vai continuar existindo, e eu e você também, em nome de Jesus. Agora, tem outra coisa, que às vezes as pessoas ficam chateadas com Deus, que é o segundo ponto. Que é porque as pessoas não entendem a vida. Primeiro motivo, porque não conhecem a Deus. Segundo, porque não entendem a vida. A gente acha que a nossa vida, ela é uma sequência de bons acontecimentos. Deixa eu te contar uma coisa, ô fofura, caso você não saiba. Quando você está, por exemplo, num trânsito, aí você está acelerando, aí o farol fica amarelo, aí o farol fica vermelho, e você, quase passei. Você para o carro e espera o farol abrir. Quando você presta uma prova, vestibular, ou durante a aula, durante a escola, e de repente você vai mal, você fala, ai caramba, fui mal, né? Ai, ficar de recuperação, tem que fazer de novo. Pô, paciência, a gente faz de novo. Quando você cai e se machuca, vou passar um band-aid, um metiolate, vou no médico, vou botar um gesso, alguma coisa, mas parece que está tudo bem. Agora, vai mexer nas coisas espirituais. Vai mexer naquilo que é de Deus. Naquilo que você entende que só Ele pode fazer, aí você fica chateado, porque na tua vida as coisas não acontecem como você queria que acontecessem. A gente acha que perder um farol, que ir mal numa prova, ou se machucar, ou qualquer outra coisa, é normal, isso é corriqueiro, acontece mesmo. Agora, Deus não nos dar aquilo que queremos no tempo, no dia e na hora que queremos, a gente questiona e ficamos chateados com Deus, porque nós não entendemos o sentido da vida. Vida é um presente de Deus para mim e para você. Não quer dizer que ela vai ser mil maravilhas. Não quer dizer que ela vai ser aquela coisa linda e que você nunca vai ter problema, que nunca vai ter nada de mal acontecendo com você. Entenda uma coisa, meu irmão, a vida terrena ela é injusta por causa do pecado. E aí não é culpa minha, não é culpa sua. Começou lá em Adão e nós colhemos esse fruto. Nascemos no pecado e vivemos no pecado. Precisamos de Cristo para nos livrarmos do pecado. O que me entristece muito é ver que as pessoas hoje em dia, inclusive dentro da igreja, nós queremos mandar em Deus. Nós queremos atribuir a Ele um direito que não é dele e queremos usar como se nós pudéssemos mandar em Deus. Entenda uma coisa, meu irmão, hoje de manhã eu falava isso para os adolescentes. Adão e Eva viviam num paraíso de pleno favor. Ou eles pagaram para morar lá? Alguém tem a nota fiscal de aluguel que Adão pagava para morar no paraíso? Alguém viu Adão chegando e comprando aquele pedaço de lote ali para morar ali? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, depois fez o homem e colocou sobre a terra, colocou no jardim do Éden e disse assim, cuide de tudo, põe nome nos bichos aí, vai cuidar das coisas. Então ficou Adão e Eva cuidando daquele paraíso. Eles moravam de pleno favor. Quando Adão e Eva então pecam contra Deus e negam a Deus, a obediência a Deus, é como se eles dissessem assim, olha Deus, é o seguinte,
você é muito legal, você é muito bacana, ó, nós te amamos, mas a parada é a seguinte, a cobrinha aqui está falando para a gente que se a gente, né, comer o frutinho aqui, a gente vai ser igual a você, então, ó, um beijo, Deus, a gente não precisa de você para viver. Na prática, é exatamente isso que Adão e Eva disseram para Deus. Nós não precisamos de obediência, não precisamos do seu cuidado, não precisamos de você nos olhando 24 horas por dia, para a gente poder viver, pode ficar tranquilo, a gente sabe fazer sozinho. E eu vou te dizer uma coisa, todas as vezes que eu e você questionamos a Deus, nós estamos fazendo a mesma coisa, dizendo a Ele, Deus, eu não preciso de você para viver. Deus, eu sei fazer sozinho, eu sei dar conta, quer ver como eu sei dar conta? Fica olhando daí. Fica de lado, só observando, que você vai ver se eu não sei fazer sozinho. Sempre que nós questionamos as atitudes de Deus para conosco, e ficamos chateados com Ele, é como se nós disséssemos, Deus, eu não preciso de você. Pode parecer duro, pode parecer pesado, mas é a mais pura realidade, na vida de quem é crente, de quem não é crente, de toda a humanidade. Jesus, sendo o próprio Deus aqui na terra, se esvaziou de tudo que ele tinha, de toda a glória que ele tinha. Em momento algum ele desejou ser igual a Deus, ou pegar o lugar de Deus, ainda que tenha sido tentado. Jesus podia ter feito assim, ó, sumia todo mundo. Em nenhum momento ele fez isso, sendo o próprio Deus. Mas nós queremos reivindicar os nossos direitos. Deixa eu te falar uma coisa, gostosura, sabe que eu amo você, né? Entenda uma coisa, nós não temos direito nenhum, se não for em Cristo Jesus. Se você tem alguma coisa, foi alguém na cruz que conquistou por você. Se você tem um trabalho, se você tem um salário, se você tem uma escola, você estuda, tem uma casa, tem um carro, se você está vivo, é porque alguém chamado Jesus, obrigado, Mar, alguém chamado Jesus Cristo morreu por você na cruz. Nós não temos nada, nós também estamos aqui, por favor. A Bíblia diz que tudo é do Senhor, tudo vem dele, por ele e para Ele. E nós teimamos, achamos que temos direito. Não, peraí, eu sou o santo, sou separado, como nós falamos aqui de madrugada. Eu sou todo poder, eu posso todas as coisas. Não pode, meu irmão. Se tem uma coisa que a gente não pode, é ficar chateado com Deus, porque se você ainda respira, é pela infinita bondade e misericórdia dele. Terceira coisa da qual nós ficamos chateados com Deus é porque nós não aceitamos a forma dele agir. Estou falando alguma mentira aqui, irmão? A gente não aceita a maneira que Deus age, a gente não aceita a maneira que ele age, nós aceitamos o tempo que ele age. A tendência que nós cristãos temos é de pensar que o relógio de Deus está sempre quebrado, né? Ô Deus, já sei que eu vou te dar no seu aniversário, dia 25 de dezembro, ó, reloginho para Jesus, hein? Que o seu não deve estar muito legal. Também, já há tantos anos, esse reloginho deve estar meio desregulado, né? Talvez está fora do horário de verão, agora já voltamos, hein Deus? A gente acha que o relógio de Deus está sempre quebrado, porque ele nunca vem na hora que a gente quer. Aí é bonito que a gente vem aqui na igreja e a gente canta assim, né? Sua hora é perfeita, a maneira, a mais linda. Aí você abre o olho e fala assim, tá, fazer o quê, né? Seja feita a tua vontade, eu só quero... Tá querendo enganar quem, meu irmão? Você pode enganar o pastor, mas Deus você não engana não. Porque a gente não concorda com o tempo de Deus. A gente não tem jeito. Tudo que a gente quer é para ontem. Ainda mais nessa era que nós estamos vivendo, que é uma era de muita informação, de muita informática. A gente quer tudo para ontem, para ontem. Tudo que você quer, você pesquisa na internet, e você quer falar com alguém, você já manda e-mail, manda mensagem no celular. E por que Deus não acompanha isso? Que Deus ultrapassado é esse? Não, tá antiguinho aí, Jeová. Tá precisando dar upgrade aí no céu, hein? Cadê os anjos da tecnologia para fazer uma rede nova no céu, né? Fazer um wireless lá de Deus, porque está muito devagar, está muito lento as coisas, porque nós não aceitamos e jamais concordamos com o tempo de Deus, e por isso ficamos chateados com Ele, porque nunca é no nosso tempo, nunca é na nossa hora, nunca é quando nós queremos, e isso é bom também, meu querido, para provar para mim e para você, que não somos nós que mandamos, para deixar bem claro mais uma vez, que tudo que nós fazemos e temos aqui, é apenas por um favor.
nós não concordamos com as formas que Deus age, nem com o tempo e nem com a forma. Ou porque demora muito e quando vem, não vem como você queria. Aí você fica chateado. Ô Deus, não foi isso que eu pedi, Jeová. Foi assim, não, o que eu pedi era um pouquinho melhor, hein? Aí você pede um carro para Deus, na tua oração, você fala assim, Deus, eu queria tanto um carro, sabe, um veículo para ajudar os irmãos, dar carona para as pessoas, levar as pessoas para a igreja, poder, nossa Deus, como eu queria um carro. Aí Deus te abençoa com um Fusquinha 66. Aí você fica bravo, você fica chateado, ô Deus, eu estava pensando no Audi, pai. Ô, tu não és dono do ouro e da prata? Eu estava pensando numa coisa, né? Uma coisa um pouco mais elevada, uma Mercedes assim. Aí Deus te dá uma Mercedes, com 33 lugares sentado e 300 em pé, motorista e cobrador, passa todo dia aqui embaixo, ó. Mercedão enorme para você pegar. Mas nós não concordamos, nem com o tempo e nem com a maneira que ele age. Eu estou falando de carro, mas é para tudo, para todas as coisas. Seja para um aumento de salário, uma promoção na empresa, um relacionamento. Oh Deus, eu pedi um varão, o Senhor mandou um tripézinho. Apanado isso aqui, Deus. Eu pedi uma mulher de Deus, mas ela é muito de Deus, pai, tem que ser menos. A gente nunca está feliz, e essas coisas vão deixando o crente chateado com Deus, tristes com Ele, porque nós não entendemos o tempo e nem a forma dele agir. Para nós é sempre um grande questionamento, mas entenda uma coisa, meu irmão, a fidelidade para com Deus sempre trará bons resultados para mim e para você. Tem que aprender a ser fiel ao Senhor em todos os momentos, em qualquer circunstância. Como foi cantado aqui hoje, vai valer a pena. Vai valer a pena em nome de Jesus. Pode ficar tranquilo que vale a pena. Pode ficar sossegado em nome de Jesus. Quarta coisa ao qual nós às vezes ficamos chateados com Deus, porque Ele não cumpre as promessas dEle em nossas vidas. Ah, Jeová, você prometeu. Será que foi Ele? Hoje em dia tem muita gente prometendo muita coisa. Eu olho para você e falo, olha, é isso que o Senhor manda te dizer. Aí como eu brinquei aqui de madrugada, né, as pessoas olham e falam assim, ó, Deus tem um mistério para a tua vida. Então já não é mistério, porque se eu sei não é mistério. Se é mistério, só Deus que sabe. Você sabe o que é um mistério? Você lembra de quando você estava no ventre da tua mãe? Você não faz ideia. Os teus pais sabem. Quando chega Adão e Eva, você vai para antes dele. O que existia antes de Adão e Eva? Você sabe o que existia antes? Eu vou te contar o que existia antes. Antes de Adão e Eva, existia o mistério de Deus. Eu não faço ideia. E depois de acabar o mundo, o que vai acontecer? Será que Deus vai fazer um novo? É mistério de Deus. Isso é mistério. Essas baboseiras que vem aqui revelar, sabe lá Deus do quê? É tudo baboseira. É tudo do nada. Tá bom? Não é para despertar, não. Mistério é diferente daquilo que nós falamos, e às vezes dentro daquelas baboseiras que falamos, nós achamos que são promessas, e falamos assim, estou chateado com Deus, porque Ele não cumpre as promessas dEle. As promessas que Deus vai cumprir na tua vida estão todas escritas aqui. Cada promessa que está escrita aqui, que você lê, pode ficar tranquilo que Deus vai cumprir na tua vida. O resto, se foi falado de boca de homem, você tem que esperar para ver se é de Deus, meu irmão. Não seja tão bobinho assim. Tá nessa fase ainda? Já falei, vou te mandar lá com a irmã Elizabeth, hein? Ela vai ajudar você lá a sair dessa fase, né? Porque essa fase que acredita em tudo que ouve, isso é criança, meu irmão. Adulto não é assim, não. Para criança é legal contar a história para criança, porque elas ficam, verdade! Você fala, é. Aí a gente é crente, é grande, é adulto, tá igualzinho. É. Aí fica chateado, porque se não era não. Era o homem que estava falando, não era Deus. Ficamos tristes, porque Deus não cumpre nas nossas vidas as promessas dEle. Aí você vê o exemplo de Abraão, como eu já contei aqui algumas vezes. Ele levando o filho dele para ser sacrificado. Na hora do sacrifício, Deus proveu ali um cordeiro, para salvar a vida de Isaac. Na hora de fazer aquilo que seria a maior dor e tristeza de Abraão, que tinha todos os motivos para ficar chateado com Deus, porque Deus deu uma alegria para ele, depois estava tirando a alegria dele, ele foi lá e fez de bom grado, e na hora H, Deus providenciou.
Mas vai ter ocasiões, meu irmão, como Moisés, que vai caminhar com toda a humanidade, vai caminhar com o povo durante 40 anos, e na hora do bem bom, ele não vai entrar. Você tem que entender essa realidade do ser humano, a realidade da vida é essa. Tem coisas que você vai lutar a vida inteira e você não vai alcançar, meu irmão. Entenda isso. E não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não te quer, não é para você ficar triste com Ele. Ele sabe muito mais do que nós, daquilo que nós precisamos. A Bíblia diz que a palavra não nos chegou à boca e Ele já conhece. E você está achando que sabe mais de Deus que o próprio Deus. Eu olho para Noé, eu acho Noé às vezes um cara frustrado. Irmãos, Noé foi um homem que pregou durante 100 anos o mesmo sermão todos os dias. Pensa num pastor pregando durante 100 anos o mesmo sermão todos os dias. E quando ele chegou no final, apenas 7 pessoas se convenceram da mensagem de Noé. Cara, você prega 100 anos para 7 pessoas te ouvirem, concordar, aceitarem o que você está pregando, que foi a mulher, os filhos e as noras. Ah, tadinho de Noé, né? Mas, meu irmão, entenda isso em nome de Jesus. Isso é vida humana. A vida é injusta. A vida não é Deus que nos ajuda e é justo em todas as coisas. Não, a vida é injusta por causa do pecado. Da mesma forma que Deus vai providenciar novilhos diante do seu sacrifício, Ele também vai te fazer passear por grandes coisas e não ver terras prometidas, não pisar na terra, como fez com Moisés. Da mesma forma, Ele vai te fazer pregar a vida inteira para a tua família e no final ninguém se converter, ou um se converter. Entenda isso em nome de Jesus e não fique chateado com Deus. O onipotente aqui é Ele, não sou eu nem você, meu irmão. Quem tem poder para todas as coisas é Deus. Quinto ponto, por que as pessoas ficam chateadas com Deus? Porque não entendem a igreja e os seus ministros. As pessoas não entendem a igreja, as pessoas não entendem os pastores, não entendem os líderes da igreja, não entendem os professores. Agora deixa eu te dizer uma coisa, a igreja, meu irmão, é o último lugar da terra onde podemos cobrar a perfeição. Está cheio de gente imperfeita aqui dentro, e só pessoas que necessitam de serem aperfeiçoados, é que procuram a igreja. Se nós estamos na igreja, é porque nós entendemos, através de Deus, do Espírito Santo, que nós precisamos ser melhores, nós precisamos ser aperfeiçoados, precisamos melhorar a cada dia. E não adianta você falar assim, ai pastor, mas eu queria que a igreja fosse perfeita. Ai, eu queria tanto uma igreja perfeita. Olha, irmão, se você achar a igreja perfeita, vou te dar um conselho, não entra nela não, você pode estragar ela. Não entra lá não. Ah pastor, mas eu queria minha igreja perfeita agora. Então tá bom. Hoje pela tarde, quando preparava esse estudo, Deus me visitou, Jeová me visitou na tarde. Tem que falar bonito, que é para dar, né? Enfim, proporção ao caso. E então o Espírito Santo sussurrou ao meu coração a oração da igreja perfeita. Você quer ir para a igreja perfeita agora? Eu vou orar por você agora. Quer ir para lá? Eu vou orar por você. Deus, está aqui o nosso irmão, nossa irmã, esteve conosco todos esses dias, durante todo esse tempo, e hoje pôs em seu coração o desejo de estar na igreja perfeita. Em nome de Jesus, leva esta alma para morar contigo. Acabou. Quer a igreja perfeita? Vai para o céu, meu irmão. Aqui não tem. Quer a igreja perfeita? Vai embora. Você vai ter que morrer, porque aqui não tem. Porque nós somos imperfeitos, e onde há pessoas imperfeitas, o lugar é imperfeito, e a única pessoa capaz de nos tornarmos tolerantes uns para com os outros, amarmos uns para com os outros, é a pessoa de Jesus Cristo. E aí você fica chateado com Deus, porque você não entende a igreja, e não entende os ministros, não entende os pastores, não entende os irmãos em Cristo. Deixa eu te contar um outro segredo lindo, tchutchuco. Deixa eu contar outra coisa. Vai acontecer, Deus vai usar isso, entenda em nome de Jesus. Deus vai usar líderes, pastores, membros de igreja, crentes, cristãos, para frustrar você. Parece até falta de ar, né? Cadê a bombinha? É verdade, Deus vai, sabe por que Deus vai usar isso? Para mostrar para mim e para você que Ele é Deus, e não a gente.
Às vezes nós olhamos para as pessoas e temos como exemplo, e é natural, e é bom que assim tenhamos. Puxa, que referência, que legal, que bacana, como é que fulano é assim, ciclano? Vai chegar uma hora que se você ficar muito de olho no próximo, no irmão, no pastor, em qualquer coisa, Deus vai te usar exatamente aquilo para te frustrar. Eu já fui frustrado em meus relacionamentos por uma namorada, porque para mim ela era Deus. Eu não estou dizendo que eu a adorava, mas assim, se precisasse faltar na igreja para estar com ela, eu faltava. Então Deus usou exatamente ela para me frustrar, para dizer, eu sou Deus e não ela. A nossa atitude de fazermos essa campanha de renúncias é justamente para isso, para entendermos quem é o nosso Deus. Eu tenho certeza que você que está participando disso, durante a semana está sobrando um pouco mais de tempo, tá ou não está? Rapaz, então um tempinho sobrando a mais aqui. Eu estou com um pouquinho mais de gana para fazer as coisas espirituais do que as coisas naturais. Então Deus vai usar, meu irmão, Deus vai usar aquilo que você mais idolatra para te frustrar. E pode ser o pastor, pode ser um crente, pode ser a namorada, pode ser o marido, pode ser o que for. Para que nós possamos entender que Ele é Deus. Ficamos chateados porque não entendemos igrejas e ministros que são humanos. Ai, mas como assim o pastor Manuel está querendo a sucessão pastoral? Não esperava isso dele. Um homem forte. Não venho mais a essa igreja. Meu querido, quer a igreja perfeita? Eu faço a oração. Eu faço com o maior prazer. Eu junto eu, pastor Azevedo, pastor Manuel faz, oração poderosa essa, hein? Os 3 pastores orando por você. A gente deixa até você se despedir da família antes. Dá uma ligadinha, fala, estou indo para a igreja perfeita hoje. E acabou. Agora, vivenciar e entender a realidade dos ministros, são poucos. Mergulhar na realidade, nos sintomas, nas enfermidades, nas dificuldades, são poucos. Não estou dizendo que eu quero que meu pai deixe de ser pastor, não, em nome de Jesus, ele sabe muito bem disso. Está cansado de saber até. Para mim, fica aqui ad eternum. Falei um latim agora, hein, né? É latim, né? Ad eterno, eternidade. Viu que eu sei? Mas fica me olhando meio assim, eu sei, irmão. Decorei a palavra hoje, para poder falar aqui. Então, nós ficamos frustrados e chateados, porque nós não entendemos a nossa liderança. Chega uma hora que o pastor está cansado. Chega uma hora que o irmão te liga e fala assim, você pode comandar o culto lá hoje à noite? Que eu não estou bem, estou com uma dor de cabeça, estou rouco, estou gripado. Não vai dar para eu fazer. Aí você fica triste com o dedo. Ai, Deus, como é que o Senhor permite que seja líder desse jeito? Falho, pecador. Não consegue ir na igreja, só porque está gripado. O cidadão está com 50 graus de cama, de febre. E aí você fica chateados com Deus, porque não entendemos igrejas e ministros. Meu querido, a contrapondo esses 5 pontos, eu te digo o seguinte: jamais, em nome de Jesus, confunda Deus com a vida ou com os outros cristãos. Jamais confunda a situação que você está passando com Deus. Esse problema aqui, é Jeová pesando a mão. Tem certeza que é Ele. Você não sabe o que é Deus pesar a mão. Não fala isso e nem brincando. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é quando Deus pesa a mão sobre alguma... Meu irmão, em nome de Jesus, nem pense nisso. Jamais confunda Deus com a tua vida ou com as outras pessoas. Porque se eu achar que Deus é o que a outra pessoa faz, eu vou dar com a cara no muro. Não tem jeito, porque nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos pó. E desde quando o pó manda alguma coisa? O pó, você bate com a vassoura, ele levanta e cai. É assim que a gente funciona. Como uma brisa, a gente passa por toda essa vida. Em nome de Jesus eu te peço que você jamais confunda Deus com a tua vida ou com as pessoas que estão ao seu lado. Amém? Outra coisa, eu sei que essa parte é difícil aqui. Tenha fé em Deus. Acredite nele. Não importa o que está acontecendo, creia nele, aprenda a crer em Deus. Como é difícil para a igreja, não estou falando de não cristão, estou falando de cristão. Como é difícil para a igreja crer em Deus.
Você acredita na oração do pirlim-pim-pim. Você acredita no passinho do abençoado. Mas você não acredita em Deus. Não, eu vou lá porque, olha, se o irmão Expedito pôr a mão na minha cabeça e orar, mas você tem fé nele e não tem fé em você, não tem fé em Deus, não crê no poder da tua oração, você vai ficar chateado com Deus, porque as coisas não vão acontecer. Todo mundo que vive sugando algo do outro, vai chegar uma hora que Deus vai falar para você, e aí se o outro morrer? E se o outro acabar? Como é que ficam as coisas? Como é que vai funcionar a partir de hoje? Tenha fé em Deus. Outra coisa, não olhe para ninguém, olhe apenas para Jesus. Você vai andar a tua vida toda com pessoas falhas, e se você olhar para as pessoas, você vai ficar chateado com Deus. Ai, como é que pode? Eu falava de madrugada que as nossas emoções, né, estão tão abaladas, as pessoas estão tão assustadas, que tudo elas ficam, você viu? Um negocinho assim, ó, não foi nada. Não foi nada. Nossa, mas você viu? O pastor estava de chinelo, havaiana na igreja. Quem não usa havaiana, que atira a primeira havaiana, né? Há umas loucuras, umas sensibilidades exacerbadas que o cristão tem vivido, como se, eu sou o dodói de Jesus, eu sou o dodói. Entenda, meu irmão, em nome de Jesus, olhe para Jesus, não olhe para o outro, não olhe para o próximo. Se você puder olhar e se espelhar e crescer, amém, glória a Deus por isso. Eu uso muito essa expressão, muito. O inteligente aprende com o próprio erro, o sábio aprende com o erro do outro. Então, se você for inteligente, você vai errar e vai aprender. Se você for sábio, você vai ver o erro do outro e vai aprender com o erro do outro e ponto final. Seja sábio em nome de Jesus, mas olhe para ele, não olhe para mim, não olhe para o outro, porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Meus irmãos, eu já falei isso aqui várias vezes, eu já fui intensamente criticado por não pregar de gravata. Irmãos, eu cheguei a ficar doente espiritualmente por causa disso, de tanto que eu ouvi essas críticas, e olha, por incrível que pareça, nenhuma delas vinha do meu pai, que é talvez quem fosse o primeiro a criticar, né? Peraí, eu sou pastor, você é meu filho, tem que usar gravata. Meu pai nunca falou isso para mim, mas as pessoas à minha volta, na igreja, fora da igreja, família, amigos no trabalho, como que pastor que não usa gravata não tem unção? Não sabia não. Eu vou comprar as 10 dessas então, tudo gravata ungida. Traz de onde? De Israel, isso aí? De onde vem esse trem? Não dá, meu irmão. Não estou falando para vir aqui de qualquer jeito, porque Deus conhece nossos corações e sabe que a gente está aqui de qualquer jeito. Mas como nós somos criticados e às vezes ficamos doentes por causa das coisas que as pessoas falam. Até o dia que, como um incrível Hulk, rasguei todo, paletó, gravata, pronto, quero me falar agora. Estou nem aí, troca ideia com a minha mão. Outra coisa, não tente entender tudo hoje. Amém? Não tente entender tudo hoje. As coisas acontecem à nossa volta. Ai, Deus, não entendi porque o Senhor fez isso. Hoje eu vá. Por que o Senhor fez isso, Deus? Rita Lavassar na praia. Que o cara já solta umas línguas estranhas para dar, né? Chupa bala house, né? O cara solta um negócio assim. Antes que a malacaia. Glu, 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 glu. Xalalaias, por que o Senhor faz isso? Não tente entender tudo hoje. Não tente entender. Tem coisas, meu irmão, que você vai entender hoje. Tem coisas que você vai entender um dia. E tem coisas, chuchuzinho, tem coisas que você nunca vai entender. Quer ver uma delas? Me explica, se você tem capacidade de entender, me explica por que Jesus fez aquilo por mim e por você. Eu nunca vou entender isso. Eu sei que é amor, eu sei que... Cara, não tem explicação. Não tem explicação. Passar o que ele passou, viver o que ele viveu, morrer por isso aqui, não dá para entender. Eu nunca vou entender isso.
Se você consegue entender, olha, me explica um dia, porque eu não consigo. Eu só sei adorar e agradecer e falar desculpa, me perdoa, me aceita, me ajuda, mas eu não entendo o que ele fez na cruz por mim. Só sei que foi incrível, foi maravilhoso, eu creio e quero para o resto da vida. Mas como diz a canção, eu nunca saberei o preço que foi pago ali. A gente não vai entender nunca. Tem coisas, irmão, que você nunca vai entender. Você nunca vai entender o porquê que a tua mulher às vezes é tão chata. Eu estava segurando para não falar, mas aí o Espírito Santo dá um... Você nunca vai entender por que teu marido é tão chato também. Por que ele é ranzinza? Cara fechado, antiquado. Você nunca vai entender o porquê que na sua casa tem um negócio quebrado há 5 anos e teu marido não arruma aquela desgraça que é só apertar o parafuso. Tem coisa que a gente nunca vai entender, irmão. Das mais simples às mais complicadas. Tem coisas que você vai entender hoje, tem coisas que um dia Deus vai revelar para você, tem outras que você nunca vai saber. Então não fica chateado com Deus, meu irmão. Não fica triste com Ele. Você nunca vai entender. Você nunca vai compreender certas coisas. Para a gente encerrar, eu quero ler com você aqui, depois te contar uma história. Versículo 16, do próprio texto que nós acabamos de ler, de Malaquias 3. Versículo 16 diz: depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Versículo 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Na hora certa você vai saber a diferença. Na hora de Deus a gente vai entender todas as coisas. Tem coisas que talvez a gente nunca entenda. Há segredos e mistérios que só entenderemos no céu. E há segredos e mistérios que nós nunca entenderemos, porque só cabe a Deus saber. Eu ouvi uma história essa semana que achei muito bonita, eu queria compartilhar com você. Um casal, bem velhinhos já, estavam trabalhando como missionários na África, trabalharam lá por 50 anos como missionários. Dados os 50 anos, a sua igreja, que é nos Estados Unidos, jubilaram o casal de missionários. Jubilar é uma maneira de você aposentar dentro da igreja evangélica, mantendo o salário que ele tinha antigamente, e uma maneira de honrar aquelas pessoas dentro da igreja. Então eles foram jubilados, foram honrados os dois, e começaram a voltar então para o seu país de origem, que era os Estados Unidos. Como isso foi há muitos anos, eles estavam voltando de navio, e chegando perto da costa, a hora que eles olharam na parte seca ali da costa, onde o navio ia ancorar, tinha um monte de gente com bandeira, tinha banda, tinha gente com papéis, com camisetas, com um monte de coisa legal. Então aquele homem, né, o marido, desceu até a cabine e falou para a esposa dele: olha, eu acho que a igreja veio nos receber. A igreja está aí, depois de 50 anos, trabalhando, pregando o evangelho, como missionários, nós somos jubilados, vamos agora receber uma linda homenagem da nossa igreja. Eles demoraram um pouco para desembarcar, porque eles estavam viajando de terceira classe. Quando eles desceram, e a banda não estava mais lá, os papéis coloridos estavam caídos ao chão, e a festa que estava preparada não era para eles. Talvez foi para alguma outra pessoa, algum outro famoso, alguém, um outro que estava chegando, mas não era para eles. Aquele homem ficou tão angustiado, tão chateado com Deus, que ele falou: não é possível isso. Eu trabalho 50 anos, dedico 50 anos da minha vida ao ministério, lá na África, sujeito a doenças, a animais, a ser morto, a morrer por qualquer outra coisa, e depois de 50 anos eu volto, eu não recebo nada da minha igreja. Eles foram para casa, chegando em casa, uma casa bem caída,
porque no máximo que faziam era uma faxina uma vez por mês, com infiltrações na casa, cheio de problemas. E a casa vazia, só estava ele e a mulher. Ele ficou tão chateado, o marido, que ele falou assim: olha, pergunta para o seu Deus aí se é isso que a gente merece. Pergunta para ele se é assim que funcionam as coisas no reino dele. A gente dedica uma vida para ele e é assim que nós somos recebidos em casa. A gente volta para casa depois de 50 anos e somos tratados assim. Pergunta para o seu Deus o que ele acha disso tudo. Bateu a porta e saiu para a rua, foi andar. 3, 4 horas depois ele voltou em casa. Quando entrou, a esposa estava mexendo alguma coisa na pia. Ele olhou para ela e falou: e aí? Já em tom de deboche: falou com o seu Deus? Perguntou para ele se é isso que a gente merece? Depois de 50 anos trabalhando para ele, voltar para casa e encontrar isso? Perguntou para ele? Ela disse: perguntei. E o que foi que ele disse? Deus mandou dizer que a gente ainda não chegou em casa. Para quem é salvo, entende muito bem que quando um cristão morre, tem o que no céu? Festa. Tem coisas que a gente não vai entender. Talvez a festa que você está esperando, meu irmão, é no céu. Deus foi bem claro. Deus mandou dizer que nós ainda não chegamos em casa. Meu querido, o sofrimento, a aflição faz parte deste reino. Você ainda não chegou em casa, irmão. Você ainda não chegou em casa. E não é essa casa que você vai agora embora, chega lá, vai deitar. Não. Estou falando daquela casa celestial, a morada que Deus está fazendo para mim e para você. Quando você estiver passando pela dificuldade, pelo sofrimento, ao invés de você questionar a Deus, ficar triste, chateado com Ele, lembre-se: eu ainda não cheguei em casa. Um dia estaremos todos em casa, todos juntos naquela morada celestial. E lá sim, faremos festa, não vai ter tristeza, não vai ter nada ruim, só coisa boa, só coisa linda. E eu digo para você, meu irmão, o céu é algo que você não faz ideia. A Bíblia diz que Deus tem um lugar para nós que o nosso entendimento não é capaz de compreender aquilo. Olha o exemplo de João. João foi um discípulo do amor, mais amado, vamos dizer assim. Estava sempre próximo de Jesus. Jesus reclinava a cabeça sobre os seus ombros, andava com Jesus, viu a Jesus, tocou em Jesus. Depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu, tem uma hora que Deus, o Espírito Santo, chama João para revelar a ele o Apocalipse. E então o texto diz que ele é tomado em espírito e levado a uma ilha de Patmos. E quando ele chega ali, a palavra de Deus diz assim, que quando o céu se abriu e o anjo mostrou a morada celestial para ele, João simplesmente caiu com o rosto em terra, apagado. Eu estou falando de um cara que pegou em Jesus, que ouviu Jesus, não lendo a Bíblia, não através de um pastor, mas do próprio Jesus. Estou falando de um cara que viu Jesus morrer, e que viu Jesus ressuscitar, e que viu Jesus depois de ressuscitado, e que viu Jesus subir ao céu. Estou falando de um cara que andou com Jesus 24 horas por dia durante mais de 3 anos. Ele sabia tudo de Jesus, conhecia tudo de Jesus. E quando ele viu o céu, ele desabou, como se ele dissesse: gente, o que eu vi até hoje não é nada diante do que Deus tem preparado para mim e para você. Quando estiver passando por uma dificuldade, por um problema, lembre-se, em nome de Jesus: eu ainda não cheguei em casa. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, quantas vezes nós ficamos chateados contigo, Deus? Mas a pergunta que eu tenho nessa noite não é o quantas vezes ficamos chateados, é o quem somos nós para ficarmos chateados contigo, Pai. Quem somos nós? Somos puro pó. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Quem somos nós para questionar a divindade, a tua autoridade, o teu mover? Quem somos nós, Pai? Nessa noite eu quero te pedir, em nome de Jesus, perdão por te questionar tantas vezes.
perdão, Pai, por achar que o Senhor está agindo na hora errada, no tempo errado. Deus, eu peço que o Senhor perdoe a nossa apatia. Essa apatia é reflexo de estarmos chateados contigo, de estarmos tristes, achando que o Senhor não está fazendo, que o Senhor não está trabalhando. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, quero que o Senhor sonde cada coração aqui na tua casa e nos dê perdão, nos dê graça. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, não nos deixa ser mais do que aquilo que nós somos, nem menos, mas não nos deixe ser mais, Pai. Nós somos pobres, cegos, nus e carecemos da tua graça dia após dia. Nessa noite, como filho, eu te peço, me perdoe, Pai, pelas muitas vezes que eu fiquei chateado contigo e te questionei. Eu não sou digno de questionar nada que venha do Senhor, porque tu és Deus e em todo tempo o Senhor sabe exatamente o que está fazendo e é sempre melhor para mim, ainda que eu não veja, ainda que eu não entenda. Nos perdoe, Deus, em nome de Jesus.